Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai para a continuação da nossa aula de eletromagnetismo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a eletrização dos corpos e sobre a quantização da carga elétrica. Depois a gente vai deduzir uma forma da gente calcular o quanto de carga passa de um corpo para o outro, é transmitida de um corpo para o outro, tá bom? Então vamos lá, a eletrização dos corpos. Então eu tenho aqui 3 configurações, tá? Lembrando que eu coloquei aqui exemplo de 3 corpos, tá? A gente está sinalizando, está representando como algumas cargas só, tá? Alguns átomos. Quer dizer, se eu tenho uma esfera de aço, não tem como eu representar todos os átomos que estão ali, todas as cargas que tem dentro daqueles átomos, tá? Então a gente tem aqui uma representação de um corpo neutro. Quer dizer, o corpo está com o mesmo número de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons, tá bom? Então aqui está neutro. Se você verificar, tem o mesmo número de sinais mais e de sinais menos. Então o sinal mais representa o próton, o menos o elétron, ok? Ótimo. Aqui a gente tem um pouco mais de sinais positivos do que de sinais negativos. Isso indica que foi retirado alguns elétrons deste corpo, tá? E ele ficou com excesso de positivo, porque a gente retirou os negativos daí, tá? Então esse corpo ficou carregado positivamente. E aqui a gente tem um excesso de carga negativa, quer dizer, um excesso de elétrons. A gente acrescentou mais elétrons nesse corpo. Então ele ficou carregado negativamente. Aqui carregado positivamente e aqui carregado negativamente, tá bom? Lembrando que nós vamos sempre tratar aqui na física, tá? Que os corpos sólidos, geralmente, eles só entregam ou absorvem elétrons. Então são os elétrons que se movimentam. Por isso que a gente chama de eletricidade, tá? Seria o movimento dos elétrons, tá bom? Isso não acontece todas as vezes. Como, por exemplo, na química, né, numa reação química que a gente tem dentro da bateria, tem o anodo, tem o catodo e tem o líquido eletrolítico ali dentro para fazer a transferência de cargas, a gente tem cargas negativas indo para um lado, cargas positivas indo para outro, tá? Só que as cargas positivas, lembrando que elas estão no núcleo do átomo. Então isso quer dizer que se eu retirar uma carga positiva, um próton do núcleo do átomo, né, ele vai deixar de ser aquele elemento na minha tabela periódica, porque o elemento ele é determinado pelo número atômico e o número atômico é determinado pelo número de prótons, tá? Então aqui a gente não trabalha com movimento de prótons, somente com movimento de elétrons, para lá e para cá, beleza? Ótimo. Uma outra propriedade importante da eletricidade é a quantização da carga. Então, a carga elétrica ela é quantizada. Isso quer dizer que a carga elétrica sempre vai ser passada de um lado para o outro múltiplo de um número inteiro. Isso acontece porque a gente pode passar um elétron para o outro lado, ou 2 elétrons, ou 3, nunca meio elétron. Tá? Nunca vai se quebrar o elétron no meio para a gente passar ou 1/3 ou 1/4, tá? Existem cargas fracionárias para outras coisas, outras situações, e a gente consegue verificar isso na física de partículas, tá? Quando a gente estuda a física em aceleradores de partículas. Então a gente destrói os átomos e faz essas verificações. Mas isso é uma outra coisa, tá? Aqui a gente só trabalha com elétrons inteiros intactos, tudo bem? Então a gente tem, primeira coisa, a carga elétrica é medida em Coulomb. Essa é a unidade de medida de carga elétrica. Então, muita carga num corpo, muito excesso ou falta, então tem muitos coulombs ali. Aí o coulomb pode ser positivo ou negativo. Então a carga elétrica é medida em Coulomb, tá? Isso em homenagem ao físico francês Charles Auguste Coulomb. Tudo bem? Depois a gente vai ver que ele teve diversas contribuições. Uma delas foi medir a força elétrica, quanto ela valia, né? Botando cargas de um lado e de outro, tá?
Então, a quantização da carga, gente, ela se dá porque a gente pode passar só elétrons inteiros, como eu havia dito, né? Então, um elétron ele tem um determinado valor em Coulomb, né? Então, e esse valor é um valor bem pequeno do Coulomb. Quer dizer, um elétron, se você passar um elétron de um lugar para o outro, você está passando 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse 10 a menos 19 aqui, ó, ele indica um valor extremamente pequeno do Coulomb, tá? Então eu estou passando uma parcela bem pequenininha de Coulomb, quando eu passo um elétron só, tá? Isso indica que para eu passar um Coulomb de carga de um lado para o outro, eu preciso passar uma quantidade gigantesca de elétrons. E essa indicação está aqui, ó. Para eu passar um Coulomb de carga de um lado para o outro, eu preciso ter 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Quer dizer, eu tenho aqui, eu vou andar com a vírgula 18 vezes para 18 casas para a direita, né? Então eu vou ficar com 625 seguidos, ó, de 18 zeros aqui, tá? Então quer dizer, é um número gigantesco. E isso faz parte da lógica, né? Se um elétron vale um valor bem pequenininho do Coulomb, isso quer dizer que um Coulomb, para se ter um Coulomb, é necessário muitos e muitos elétrons. Para a gente entender, só finalizar a relação da quantização, gente, a quantização quer dizer que você só pode passar uma coisa que é sempre múltipla de um número inteiro. Por exemplo, nosso dinheiro, ele é múltiplo de um número inteiro, né? Nosso dinheiro em moeda, por exemplo, né? Nosso dinheiro em moeda hoje em dia, a menor parcela de moeda que a gente tem circulando no mercado são 5 centavos, tá? Então, toda moeda que você tiver no bolso é sempre múltipla de 5. Ah, professor, mas eu tenho uma moeda de 1 centavo que eu guardei de antigamente e tal, mas agora ela não é mais utilizada, né? Então hoje, na época vigente nossa, a menor quantidade de moeda que a gente tem é 5 centavos. Tá? E todas as outras moedas são múltiplas de 5. Isso quer dizer que as nossas moedas elas são quantizadas. Elas têm uma quantidade mínima. Tá bom? Essa é a ideia. Assim como a eletricidade, a carga também é quantizada. Ela tem uma unidade mínima, que é o elétron. Beleza? Vamos trocar de quadro para a gente continuar esse assunto, tá?